eu quero falar com vocês sobre a autoria do texto bíblico. Na verdade, a gente não vai falar, quero me focar em um pedaço. E vamos ver como que bom, eu já vou falar isso com vocês. Eu quero focar na primeira parte da Bíblia hebraica, que é a Torá, o Pentateuco, e dependendo de como for a nossa aula, quem sabe passar mais algumas aulas sobre esse mesmo tema. Então, a única coisa que eu queria pedir para vocês, para eu usar isso no meu controle aqui interno depois, quem for a primeira vez que estiver participando do seminário, vocês podem escrever isso para mim no chat. Depois eu só vou contar, eu quero só ver quantas pessoas estão aqui pela primeira vez. Bom, então o que eu quero falar hoje com vocês? Falar um pouco sobre a divisão da Bíblia hebraica e depois que a gente entre e fale sobre os livros do Pentateuco. Então, primeiramente, quando a gente fala na Bíblia hebraica, em geral, quando a gente usa essa palavra em hebraico, alguém sabe qual é a palavra que a gente usa para falar isso em hebraico? Podem abrir o microfone de vocês e falar. Humash. Humash é uma palavra. Tanakh é outra palavra. Então, pera, vamos juntar as nossas palavras. Alguém falou Humash, outra pessoa falou Tanakh. Torá. Ótimo. Tem mais alguém que conhece mais alguma palavra? Não? Ok. Então, a gente tem essas três palavras. Eu vou tentar explicar para vocês o que cada uma delas significa, ou quando a gente fala cada uma dessas palavras, o que pode ser que a gente está falando. Então, a primeira palavra que eu quero falar com vocês aqui é essa palavra aqui, Torá. Então, Torá, eu escrevi aqui para vocês em hebraico. Torá significa literalmente, na verdade tem vários significados. Essa palavra ela pode significar lei, mas ela pode significar também uma certa ideia de caminho, um caminho a ser seguido. E quando a gente fala em Torá dentro da tradição judaica, a gente pode estar se referindo a várias coisas. Primeiro eu coloquei aqui duas delas para vocês. E a primeira, tem alguém aqui que consegue ler o que foi a primeira coisa que eu escrevi aqui? Alguém consegue entender que radical tem aqui nessa segunda palavra? Exato, que foi escrita, Torá escrita. Isso, exato. Então a gente tem aqui Torá Shebiktav. Katav é um radical que tem a ver com escrever. Então, Torá Shebiktav é a Torá escrita. E quando a gente fala da Torá escrita, eu vou escrever aqui pra gente em vermelho. Então, quando a gente fala da Torá escrita dentro da tradição judaica, a gente está se referindo ao Pentateuco. E o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo mundo concorda. Não importa se a gente está falando de judeus, católicos, protestantes, todo mundo tem os 5 primeiros livros, estão lá bonitinhos na mesma ordem para todo mundo. Então, isso seria quando a gente fala Torá Shebiktav. Então, quando a gente usa a palavra só Torá, uma das coisas que a gente pode estar se referindo é exatamente isso. Então, aos 5 primeiros livros da Bíblia. E outra coisa que às vezes a gente pode estar se referindo também é o que eu escrevi aqui em segundo. Alguém sabe ler para mim? Torá Shebeal Pé. Isso, Torá Shebeal Pé, que significa? É a Torá falada
Isso, mas o que significa BLP? Vocês sabem? Pela boca. Não, BLP significa algo que você tem de memória, de cabeça. Sim. Literalmente, quer dizer o que está na sua boca, mas quer dizer isso em português, é a Torá que a gente sabe de memória. Isso, que é o que a gente chama, na verdade, dentro do judaísmo, eu vou escrever aqui para vocês, tradição oral. Ok? Por que tradição oral? Porque é uma tradição, obviamente, que ela não é escrita. O único problema com esse nome da Torá Shebel-Peh, da tradição oral, é que até mais ou menos 1.800 anos atrás, ela realmente era uma tradição oral e apenas oral. E hoje em dia, ela não é mais uma tradição apenas oral, mais ou menos no anos 200. Ela foi compilada, toda a tradição oral judaica foi compilada numa coleção de livros que a gente chama, eu coloquei aqui entre parênteses, alguém quer ler para mim? Talmud, exato. Ok? E, então, vejam só, quando a gente está falando de Torá, é uma palavra só, mas a gente pode estar querendo falar sobre várias coisas que, como vocês estão vendo, não são a mesma coisa. Então, a gente tem uma palavra só, Torá. Quando eu falo Torá, eu posso estar querendo falar sobre o Pentateuco, ou eu posso estar querendo falar sobre a tradição oral, sobre o Talmud. Mas a palavra Torá também é uma forma, por exemplo, quando alguém tem um neném, eu posso dar uma brahá, uma bênção para os pais e dizer que o seu filho, que a sua filha cresça em Torá e Maasim Tovim. Que ela cresça em Torá e bons atos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você está desejando que a pessoa siga sempre um bom caminho, que siga o caminho dos pais. Então, estou tentando mostrar para vocês que essa palavra Torá, ela pode ser usada em diversos contextos para se referir aos livros mesmo da Bíblia ou a livros da tradição judaica, mas também ela tem um significado mais metafísico de alguma coisa, quando a gente fala então de seguir a Torá, a gente está falando de um certo comportamento ideal que a gente espera das pessoas. Ok? Então, uma outra... Isso é quando a gente fala Torá. A gente tinha uma outra palavra aqui, que falaram pra gente, que é a palavra Humash. A gente já vai falar dessa palavra, mas Humash é como a gente chama em hebraico o Pentateuco. Pentateuco vem de penta, 5, em grego, e Humash tem esse mesmo significado. Em hebraico, 5, a gente fala Hamesh, então Humash são os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama em hebraico de Pentateuco, que a gente chama em português de Pentateuco, em hebraico a gente chama de Humash. E alguém falou uma outra palavra aqui, Tanakh. A última palavra que a gente vai falar então. A palavra Tanakh, ela na verdade é uma sigla. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente fala ONU, o que quer dizer ONU? Organização das Nações Unidas. Isso. Certo, ok? Então, ONU, ela não é uma palavra que tem um significado, ela é uma sigla, né? Que o O de organização, o N de nações e o U de unidas. Certo? A mesma coisa acontece com essa palavra Tanakh. Okay? Então, a gente usa essa palavra Tanakh e a gente escreve ela assim, Tav, Nun. E aí a gente põe esses 2 tracinhos assim que parecem um pouco com aspas, mas eles em geral são retinhos assim sempre. E o Raf Sofit, e é assim que a gente pronuncia, Tanakh. E essa palavra Tanakh, ela também é uma sigla. Alguém sabe qual é o significado dessa sigla, Tanakh? Torá. Tav é Torá. Isso, Levim. Torá.
Ketuvim. Ketuvim. Exato. Torá, Nevim e Ketuvim. Ok, então o que é Torá? Torá a gente já sabe. O que é a Torá? São os 5 o Pentateuco. Isso, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E o que quer dizer Neviim? Os profetas. Isso mesmo, profetas. E o que quer dizer Ketuvim? Escritos. Os escritos. Exato. Então, quando a gente pega, eu fiz aqui um slide bonitinho pra gente em hebraico. Então, a gente tem aqui o Tav de Torá, que a gente falou que é o Pentateuco, o Nun de Neviim, de profetas, e o Raf aqui no final de Ketuvim, escritos. A exceção, quando a gente pega uma Bíblia hebraica, essas são as 3 partes, as 3 grandes partes que a Bíblia hebraica tem, que é o que os cristãos chamam de Antigo Testamento. A Bíblia cristã, ela pode ser dividida basicamente em 2 pedaços. O primeiro pedaço seria o Tanakh, seria a Bíblia hebraica, e o que os cristãos chamam de Novo Testamento, que é a segunda grande parte. Dentro da Bíblia hebraica, então, a gente não tem o Novo Testamento, a gente tem só o Tanakh. Essa faz parte da nossa tradição. E aí, hoje eu quero, então, falar um pouco com vocês sobre a Torá, mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero saber se até aqui tem alguém que tem alguma pergunta. Vocês podem levantar, vocês têm um botãozinho com uma mãozinha assim embaixo da lista de nomes, e vocês podem... Oi. Você havia dito que a tradição oral, ela passou a ser uma tradição escrita. Então, hoje não existe mais tradição oral entre os judeus. O que você quer dizer com isso, que não existe mais uma tradição oral? Na pergunta que eu quero te fazer, aí hoje essa tradição ela é por escrito, e esse escrito que eles têm é chamado de Talmud, é isso? Então, eu quero entender o que você quer dizer quando você diz que não existe uma tradição oral. Você quer dizer que ninguém aprende mais de memória, ou o quê? Exatamente, já que existe algo por escrito, né, chamado de Talmud. Aí eu estou confirmando. Ok, então não está correto isso que você está falando. Até hoje, quem estuda Talmud, a forma de se estudar o Talmud, apesar que a gente tem livros, a forma de se estudar é estudando de cor. Inclusive tem escolas aqui em Israel, tem uma escola do lado aqui onde eu moro, que eles estudam de cor não só os escritos que a gente chama da Torá oral, não só os escritos do Talmud. Na verdade, o Talmud as crianças começam a estudar só quando elas são maiores, mas desde a pré-escola eles aprendem a ler obviamente em hebraico, eles aprendem a ler com o livro de Gênesis, e na pré-escola, então no último ano da pré-escola, né, no prézinho, eles aprendem o livro de Gênesis de cor. Depois, na segunda série, eles aprendem o livro do Êxodo de cor, o de Êxodo e de Levítico. Na terceira série, eles terminam o livro de... eu sempre confundo os nomes. Eles terminam o Rumash, eles terminam, né, o Levítico, Números e o Deuteronômio. Na terceira série? Na verdade, eu preciso prestar atenção, porque eu visitei a terceira série semana passada, a gente está no final do ano já em Israel, e eles estavam no final do livro de Josué. Eu acho que eu sei que no pré eles terminaram Gênesis, então provavelmente na primeira eles terminaram Êxodo e Levítico, e na terceira série, Números, Deuteronômio e Josué. Eu falei com as meninas da terceira série, elas tinham acabado, a aula que eu vi delas, elas tinham acabado de terminar o livro de Josué, e elas sabem, então, até a terceira série, 6 livros da Bíblia de cor. 6 livros,
E até a terceira série eles estão com que idade, mais ou menos? Igual no Brasil, 8 anos, 9 anos. Meu filho está com 9, está na segunda. Ok, alguma coisa assim. Mais ou menos isso, né? Isso. Então, toda a Ok, então, não são todas as escolas, essa é uma escola especial, mas existem. Então, no que a gente chama de yeshivot, que são, em geral, traduzem a palavra yeshiva como seminário rabínico, mas não é uma tradução correta. Uma yeshiva, ela é como não é um seminário. Quando a gente fala seminário, tipo o padre que vai para o seminário, só tem padre no seminário. Não é assim que acontece. Então, como se fosse um internato religioso. Uma casa de estudos? Então, o que é uma casa de estudos? Seria um pensionato, alguma coisa parecida? Ok, não sei se é um pensionato, é uma escola. Várias vezes eles estudam, por exemplo, o ensino médio de manhã e à tarde eles têm ensino religioso, ou o contrário, ensino religioso de manhã, ensino médio à tarde. E eles estudam então a tradição oral judaica e vários outros textos, mas a forma que se estuda o Talmud até hoje é decorando o texto, apesar que qualquer um tem em casa Talmud, quer dizer, qualquer um, não sei, tipo, quem é religioso tem Talmud, não é alguma coisa assim muito difícil de se ter em casa. Então, por um lado, está certo, não tem mais uma tradição oral, no sentido de que há 2000 anos atrás, se você não soubesse de cor, então você não tinha como saber. Hoje em dia, eu não sei o Talmud de cor, mas eu posso abrir o Talmud e estudar o Talmud. Isso sim, mas as pessoas que vão para as escolas, os israelenses que vão para essas escolas religiosas, a forma que eles estudam é decorando o texto. Okay? Ora, sim. Pode me escutar? Posso, fala aí. Neviim e Ketuvim, aonde que se encontra? Neviim, então, Torá, Neviim, peraí, deixa eu pegar meu Tanar para vocês, eu consigo talvez mostrar para vocês, só um segundo. Ok, se eu perguntasse para vocês, deixa eu ver a Bíblia de vocês, vocês vão me mostrar um livro. Se vocês me pedirem para mostrar para vocês cadê a minha Bíblia, essa é a minha Bíblia, que eu chamo de Tanar. A primeira parte do Tanar é o que a gente chama de Torá. Eu chamei para vocês de Torá, vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Ok? Torá. A segunda parte da Torá é o que a gente chama de Neviim, que é... Peraí, deixa eu ver. Não é o livro diário. Não é um livro diário, são as partes que a gente tem dentro, assim como uma Bíblia... Como a Bíblia católica. Isso, assim como... a diferença é que a Bíblia cristã, ela tem uma parte a mais, que é o chamado Novo Testamento. A gente não tem o Novo Testamento. Sim. É porque eles chamam profetas maiores e menores. Ok, a parte dos profetas. A gente também tem esse nome, profetas maiores e menores, como uma subdivisão do que a gente chama de profetas. Mas o nome, a palavra Bíblia, o que quer dizer a palavra Bíblia em português? Bíblia é uma coleção de livros. Coleção de livros. Coleção de livros, é uma mini biblioteca que a gente tem, que é exatamente isso que uma Bíblia é. Ela não é um livro só, mesmo a Bíblia cristã, correto? Ela não é um livro só, ela é uma coleção de livros e a gente colocou todos esses livros juntos. Agora, a Bíblia hebraica também é a mesma coisa, ela é uma coleção de livros, só que a gente tem 3 divisões, a gente divide ela entre Torá, Neviim, profetas e Ketuvim escritos. Eu vou só tentar mostrar para vocês
qual seria, que livros estão em cada parte, que eu acho que vocês vão conseguir entender, que a divisão um pouco da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã, a ordem dos livros ela é um pouco diferente. Então, quando a gente fala da Torá, quando a gente fala do Pentateuco, eu vou falar isso rapidinho, depois vocês podem procurar isso em algum lugar, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, ok? Então, quando a gente está falando da Torá, do Pentateuco, a gente está falando do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é comum para todo mundo. Quando a gente está falando da parte dos profetas, eu sei que a ordem é um pouco diferente da ordem que aparece na Bíblia cristã. Por quê? Na minha Bíblia hebraica eu tenho Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e aí eu tenho um livro só que a gente chama ele de Os 12, que na verdade dentro desses 12 tem lá os 12 profetas menores, o Oséias, Joel, Amós, Ovadias, Jonas, Miqueias, Nahum, o Abacuc, Sofonias, acho que é o nome dele em português, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses 12, eles estão dentro do que a gente chama, eles não são contados como 12 livros, eles são contados como um livro, que o nome desse livro é Os 12. Ok? Em hebraico, Treiassar. Depois, a terceira parte, que é o que a gente chama em hebraico de Ktuvim, de escritos, são livros que eles não são livros de profetas, como a gente tem o livro de Isaías, de Jeremias, sim, são outros escritos, mas que também são sagrados. A gente tem os Salmos, os Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdra e Neemias, que a gente conta como um livro só, e Crônicas. Então, quem é católico provavelmente sentiu falta de alguns livros, e quem é protestante viu que a ordem dos meus livros está um pouco diferente, mas são os mesmos livros, porque a Bíblia protestante segue o cânone da Bíblia judaica, enquanto que a Bíblia católica tem livros que, dentro da tradição judaica, eles não foram considerados, alguns deles a gente guarda a tradição da história que eles estão contando, mas eles não foram considerados, não são livros considerados sagrados para estar dentro da nossa Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo do livro de Macabeus. A gente, todo final do ano, nós judeus no mundo inteiro, há 2000 anos, a gente comemora uma festa chamada Hanukkah. E qual é a comemoração que a gente tem nessa festa? Por 8 dias a gente comemora a festa de Hanukkah e a gente acende as velas de Hanukkah. E a gente comemora a vitória dos Macabeus sobre o exército grego. E é exatamente o que que é contado no livro dos Macabeus, que se a gente pegar uma Bíblia católica, vai estar lá a história dos Macabeus. Então, por que o livro dos Macabeus não faz parte aqui do meu Tanar, da minha Bíblia hebraica? O motivo para isso é que cada livro tem uma história diferente, ok? Eu estou aqui especificamente falando do livro dos Macabeus. E uma das coisas que é muito importante dentro da tradição judaica é que os livros são escritos em hebraico, no que a gente chama da língua santa. Okay? Lashon HaKodesh, isso é muito importante dentro da tradição judaica, é preservar o texto original. Então, o que acontece é que quando o cânone da Bíblia hebraica foi fechado, quando a gente fala assim, ok, esses daqui são os 24 livros que vão fazer parte do nosso grupo de livros sagrados, o livro dos Macabeus, em hebraico, o original em hebraico, ele tinha se perdido. Ele tinha já sido traduzido para o grego, e por isso ele acabou entrando
na Bíblia Católica. Ela segue a Septuaginta, a tradução grega. Mas o texto original em hebraico tinha sido perdido. Então, o que os rabinos da época falaram? Ok, a gente continua mantendo a tradição oral, a gente vai contar a história todos os anos para os nossos filhos, e a gente vai estudar a história, e a gente vai saber essa história, e essa história, por exemplo, é contada em diversas partes dentro da tradição oral judaica. Mas, como a gente perdeu o livro original, a gente perdeu o texto original que foi escrito em profecia, ou um Espírito Santo, ou sei lá como se fala isso em português, o texto original em hebraico, então ele não vai entrar no nosso cânone, no nosso conjunto de livros sagrados. Então, por isso, cada livro tem um motivo diferente de por que ele não entrou. Quis dar o exemplo para vocês do livro dos Macabeus, então não necessariamente quer dizer que os judeus rejeitam esses livros a mais que os católicos têm na Bíblia deles, é só que algumas vezes simplesmente o original em hebraico foi perdido, e isso é considerado muito, muito importante para como registro histórico, né? Exato, sim, mas é que não é só um registro histórico, é um registro Canonização, é cânone. Canonização, exato, que é quando a gente pega um grupo de textos e fala: esses textos aqui pra gente são sagrados. Ok? Tudo bem até aqui? Ok, obrigada. Toda hora. Ok, mais alguém tem alguma pergunta? Maia. Oi. Tenho. Sim, ok. Posso falar? É bem rápido. Pode, fala, Gustavo. Tem a Hakodesh, também é um nome dado, e outra Mikra também é um nome que é dado. Hakodesh eu nunca vi alguém usando, mas Mikra com certeza. Sim. Hakodesh quer dizer sagrado. Onde você viu alguém chamando a Bíblia de Hakodesh? Não, o Hakodesh, o Mikra eu tinha visto, agora o Hakodesh... Mikra com certeza, Mikra com certeza. Tanto que, por exemplo, o curso de hebraico bíblico da eTeacher se chama Ivrit Mikrait, que é literalmente hebraico bíblico. Mikra, com certeza a gente usa, mas Hakodesh eu nunca ouvi alguém usando. Hakodesh eu vi no Google. Não sei se procede, de onde eles tiraram isso. Por isso que eu te perguntei onde você viu, que aí podia ser que eu podia dar uma olhada, mas eu nunca ouvi alguém chamando a Bíblia de Hakodesh. Mikra com certeza. É por causa da língua. Obrigado. Mikra, tudo bom. Literalmente? Eu entendi de onde vem a palavra Kodesh. Eu estou dizendo que eu nunca ouvi alguém usando essa palavra para falar da Bíblia, só isso. E quem mais tem uma pergunta? Tem uma pergunta, mas Luiz Henrique. Fala, Luiz Henrique. É o seguinte, eu queria saber se existe algum termo hebraico para escritura ou escrituras, e se vocês usam isso para se referir a Tanar. A gente tem um termo que se chama Ktuvim, que Ktuvim significa literalmente escritos. Ou às vezes a gente pode falar Akatuv. Isso sim. Quando eu falo Akatuv, significa literalmente o escrito. Eu posso virar para vocês e falar: quando Akatuv diz que Deus falou com Moisés, ok? Então, isso seria uma forma que a gente... Eu estou querendo dizer, Akatuv pode ser qualquer coisa que está escrita dentro da Bíblia. Eu estou me referindo ao texto bíblico como o escrito, ok? Então, sim. Ou eu posso falar também, usar no plural, como Ktuvim. Maia, deixa eu chamar pergunta. Fala, Daniel. Tá, eu entendi com relação ao conteúdo da Torá, o Pentateuco, né, também da Tanar. E o conteúdo do Talmud? A que se refere o conteúdo do Talmud? Excelente pergunta, Daniel. O conteúdo do Talmud, ele
se refere a várias coisas, depende um pouco de qual livro do Talmud a gente está falando, mas, em geral, a ideia do Talmud é um tipo de exegese, não é exatamente uma exegese no sentido que a gente costuma usar, mas é a base da lei judaica, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando a gente tem lá em Vaikra, no Levítico, falando olho por olho, dente por dente, todo mundo conhece esse versículo? Uhum. Sim. Ok, então o Talmud vira pra gente e fala, ok, quando está escrito na Bíblia olho por olho, dente por dente, isso não quer dizer que literalmente olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer é que se uma pessoa machucar a outra ou causar algum dano físico, então ela vai ter que pagar o valor de um olho, ou seja, vai ter que dar uma recompensa monetária por esse olho. Ou vamos supor que alguém que é um escriba, essa pessoa, para trabalhar, ela precisa usar as mãos dela. Então, sei lá, se eu dei uma martelada na mão de uma pessoa e quebrei a mão do escriba, eu fiz com que ele perdesse a forma de sustento dele. Então, agora eu vou ter que dar uma recompensa monetária para ele por esse dano que eu causei. Então, não é só disso que o Talmud fala, mas uma grande parte do Talmud é isso, é esclarecer como a lei judaica funciona na prática. A interpretação. Diferente. Judaica, né? Então, mas dentro da tradição judaica, a interpretação do Talmud é uma interpretação autoritativa. Ou seja, não é uma interpretação que a gente pode falar, ok, não gostei muito dessa interpretação, prefiro ficar com olho por olho, dente por dente, e lá e dar uma pancada no cara. Tipo, não. No momento que o Talmud me fala que o sentido do versículo é recompensa monetária, então o sentido do versículo é recompensa monetária. Ok, obrigado. Ok? Mesmo, não importa o que está escrito, na hora que o Talmud me fala o sentido do versículo é 2 pontos, tem várias coisas que tem discussão entre os rabinos, que eles acham que tem que ser a lei ou não. Aí quando tem discussão, tudo bem, a gente pode ficar em dúvida. Mas quando tem, por exemplo, desse versículo do olho por olho, dente por dente, porque ninguém... É uma interpretação que está no Talmud e ninguém discute sobre essa interpretação, ninguém lê esse versículo de uma forma diferente. Ok? Ok, obrigado. Imagina. Você falou do Talmud, depende de qual Talmud você está falando. Não, até a gente onde chega o meu conhecimento, Talmud babilônico, e o Talmud de Jerusalém. A gente tem dois Talmudim. A gente tem o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico, os dois são judaicos. Ah, tá, entendi. Maia, o de Jerusalém, ele é maior, não é? E o outro, ele é menor. Procede essa informação de que o outro não foi completo, não chegou a ser completado? Você está falando ao contrário. O Bavli... O Talmud babilônico, ele é maior, não? Ele é maior, exato. É assim. Você falou ok, que por um assim. segundo eu fiquei assim, pera, qual que é o maior? Não, é o Bavli, certo. Certo. Uhum. Eu não sou uma especialista em Talmud, mas pode ser que o Talmud, o Yerushalmi, ele é menor mesmo e pode ser que ele não está completo. A grande pergunta é se ele não foi compilado com toda a tradição oral que era conhecida na época ou se parte dele foi perdida. Sim, obrigado. As duas possibilidades podem ser certas. Mas espera aí, que tem... A Evelyn estava aqui só um segundo. A Evelyn estava aqui com a mão levantada. Você já fez sua pergunta, Evelyn? Tudo bem? Já fiz, já. Ok, que sua mãozinha ainda está levantada. Fala, Edmar.
respondi, mas agora sim tá É o seguinte, nesse caso específico que você citou aí, olho por olho, dente por dente, que depois tem lá explicando o que significa isso, a discussão. Nesse caso, o olho por olho seria a Mishnah e a discussão seria o Guemará, explicando a Mishnah ou não? Eu não lembro agora qual é o caso do olho por olho, dente por dente, ok? Eu não... Como eu falei para vocês, não preciso saber alguma coisa do Talmud, eu vou lá, abro e leio. Mas o que a gente tem, basicamente, aqui a gente tem uma folha de Talmud, que a gente tem, em geral, a Mishnah no meio, a Mishnah escrita em hebraico e ao redor a Guemará, que é uma discussão de uma geração posterior em aramaico. A gente tem uns hiperlinks aqui do lado, a gente tem às vezes aqui embaixo, que eu não consigo ver essa página exatamente, mas às vezes embaixo a gente tem algumas interpretações, enfim, a gente tem algumas exegeses. Se eu não me engano, de novo, eu não sou uma especialista em Talmud, não acreditem em mim quando a gente está falando em Talmud, porque eu não tenho coisas de cor do Talmud. Se eu não me engano, é a Mishnah que traz essa exegese. Não faz sentido que seja Guemará. No caso específico do que eu estou falando de olho por olho, dente por dente. Ok, Edmar? Ok, obrigado, mãe. Juliane, tudo bem? Calma, eu vou te pegar. Shalom. Shalom. Eu tenho uma dúvida acerca dos 7 livros que tem na Bíblia católica. Eles foram escritos por judeus? Os livros que... Nem todos. Tem como apócrifos? Então, nem todos. Um dia que eu fizer uma aula sobre os livros apócrifos, a gente pode entrar mais nisso. Tem livros dentro dos livros apócrifos que eles são considerados dentro da tradição judaica, eles são considerados como histórias... Oi? Tem livros que são considerados, como eu falei para vocês, a história do livro dos Macabeus, enfim. Tem várias histórias que fazem parte da tradição judaica, mas tem outros livros que não necessariamente fazem parte da tradição judaica. Não quer dizer que eles não sejam verdadeiros ou alguma coisa assim, só que eles não fazem parte da tradição judaica. Então, depende um pouco de qual livro a gente está falando. Exatamente porque... E aí a pergunta, quem escreveu, se foi um judeu ou não, acaba sendo difícil a gente responder, porque no caso, por exemplo, dos Macabeus, que existe uma tradição oral judaica, a gente sabe que, apesar que o livro em grego não é o original, a tradição original é uma tradição judaica. Mas no momento em que tem, de repente, um livro e a história desse livro não aparece dentro em algum outro lugar na tradição na tradição oral judaica, a gente não tem como saber. Pode ser que esse livro sim foi escrito por um judeu e, sei lá, os rabinos decidiram que não gostaram do livro, não sei, por vários motivos, e ele acabou não entrando no cânone. Como pode ser que... Como pode ser que não, que ele foi escrito já numa época posterior. Depende um pouco do livro. Eu só quero lembrar para vocês que isso de ter livros que não fazem parte da tradição judaica, na verdade, é uma coisa muito comum. Que um exemplo que eu posso dar para vocês é no livro de Reis, quando praticamente todos os reis, quando eles morrem, que está lá escrito no final de praticamente todos os reis, e as outras, não sei como está escrito isso em português. E as demais obras estão descritas no livro das crônicas, é isso? Exato. Que livro é esse livro das crônicas? A gente não sabe, é um livro que a gente perdeu. Não é o livro das crônicas que a gente tem no final do livro.
Não é desse livro que a gente está falando, porque no livro de Crônicas a gente tem só as crônicas dos reis de Yehudá, da continuação do rei Davi. Enquanto dentro do livro de Reis, isso acontece também com os livros, também com os reis de Israel. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim, sim. Ok? Todo mundo entendeu? Ou tem alguém que... Isso que eu acabei de falar, tem gente que achou que não fez sentido o que eu falei para vocês. Certo? Então a gente sabe que existe um tal de livro das crônicas dos reis de Judá e dos reis de Israel, que a gente não faz a menor ideia de que livro é esse, onde ele está, quem que escreveu, ok? A gente simplesmente não faz a menor ideia do que aconteceu com esse livro, se era um livro só, se eram vários livros. E aparentemente é uma coisa que existe na antiguidade, porque a gente vê também, por exemplo, no livro de Esther, o rei Ahasverosh, o Assuero, acho que é o nome dele em português, ele também tem isso, ele tem um livro lá das crônicas dele, que aí tem um dia que ele está tendo pesadelos, ele não consegue dormir, e ele pede, me tragam o livro das crônicas e comecem a ler para mim, e de repente ele pensa, peraí, tinha um cara chamado Mordecai, que ele me fez alguma coisa, salvou a minha vida e eu não retribuí para ele, certo? É assim que a gente tem a história no livro de Esther. Aparentemente, na antiguidade, esse tal de livro de crônicas era um livro que cada rei tinha lá o seu diário com o que acontece no reino. Não parece ser uma coisa só bíblica, mas com certeza esse livro de crônicas que é falado no livro de Reis não é o livro de crônicas que a gente tem na Bíblia. Interessante mesmo. Maia, Luiz Henrique, se eu não me engano, na Bíblia Católica, para não confundir com os livros de crônicas, fala Anais dos Reis de Judá e Anais dos Reis de Israel. Pode ser, então. Ok. É uma tradução melhor para não causar essa confusão. Legal. É uma tradução interessante. Uma tradução interessante, essa escolha do tradutor. Ok. Eu não lembro se eu ainda estava falando alguma coisa, acho que não, tinha terminado. Maria Terezinha, você tem uma pergunta? Shalom, boa tarde. Shalom, então. Boa tarde. Depois de muito Talmud, deixa eu voltar ao começo que você tinha dito sobre a divisão da Bíblia, né, da Torá, no caso. E eu fiquei assim, interessada em saber, eu não sabia que havia essa 12, vê se eu entendi, os 5 primeiros livros, que é o que chamar de Torá, e depois vem 12, que no caso da Bíblia, os profetas, aí vem os profetas, e depois vem os 12, que seriam os profetas menores, se for comparar com a Bíblia, digamos, católica ou cristã. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta seria o seguinte: a mesma data que eu fiquei sabendo, assim, por causa de curso que já andei fazendo, foi a tradução da Bíblia, vou falar mais assim, na linha católica, diz que foi em Jâmia no ano 100, depois de Cristo. Existe uma data também de como, da época que foi montado o cânone desses livros, principalmente desses 12, dos livros depois dos profetas? Sim ou não? Então, calma. Então, eles não são 12 depois dos profetas, eles são os 12 que dentro da Bíblia cristã eles são contados como 12 livros diferentes. Que é o livro de Oséias, Joel, certo? Isso. Se abrir sua Bíblia, tem lá um livro que é Oséias, o outro que é Joel, o outro que é Amós. Entendi. Para mim, todos esses profetas, que na verdade eles são chamados em geral de profetas menores, que é um nome que eu não gosto, eles estão dentro de um livro só, que é chamado Os 12, Cânone judaico. No cânone judaico, exato. Ok? Mas existe uma data quando foi feita esse agrupamento, essa organização? Da Bíblia judaica? Isso. Eu acho que ela está falando do cânon. Isso, do cânon. Ok, do cânon. Não exatamente do livro dos 12 profetas.
Sim. Uhum. São duas perguntas. Ou o quê? Que isso que eu não consigo entender. O que você está querendo saber? Você está querendo saber de quando os 12 livros viraram um livro só? Ou quando. Isso. Quando os 12 livros viraram um livro só. Se existe uma data. Se foi antes, por exemplo, da Era Comum ou depois da Era Comum. Espera. Eu vou olhar aqui, ver se eu tenho isso nas minhas anotações. Sempre foram um. Não, justo eles nunca foram um. Então, um foi comparado com um só, né? Os 12, né? Então, você quer saber... Eles são 12 diferentes, que uma das explicações que tem, que na verdade não é uma explicação boa, é que como eles são livros curtos, eles eram colocados em um pergaminho só, e por isso que dentro da tradição judaica eles viram um livro só. Mas eles nunca foram um livro só. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com a Bíblia, porque Gênesis é um livro, Êxodo é outro, Deuteronômio é outro, Josué é outro livro. Tipo, a gente coloca tudo isso em um livro só e a gente acha que a Bíblia é um livro só. A gente tem que se lembrar que dentro da Bíblia a gente tem mais ou menos 1000 anos. Talvez a Bíblia cristã tenha até um pouco mais. Talvez você queira saber qual concílio que houve em Jerusalém para fazer essa 12 livros em um só. Concílio é coisa de... Concílio é coisa de... Deus, não quero saber do lado cristão. Eu quero saber justamente a data em que foi feita essa organização pelos judeus. Mais ou menos por volta dos anos 250. A Septuaginta que fez a divisão. Um segundo. Eu não tenho certeza da resposta. Eu vou procurar. Se eu encontrar agora nas minhas anotações, eu vou responder. Senão eu vou falar para ela, não sei. Então, um segundo. Vamos. Interessante seria a gente analisar o cânon, quando é que se formou realmente o cânon judaico. Me parece que foi posterior, já é na Era Comum, já é depois de Cristo, não é isso? Aí por volta do ano 200 também, 180, 200. Entendo. Quando eu perguntei para ela, e ela não me perguntou se quando que o cânone da Bíblia judaica. Ela estava me perguntando quando que esses 12 livros, quando que alguém decidiu juntar esses 12 textos e falar que isso aqui é um livro só. Isso que ela está me perguntando, não é isso? Mas sempre foi um só. Ok, então um segundo. Deixa eu ver a professora, gente. Um momento. De onde vocês tiraram essa ideia que ele sempre foi um só, porque essa informação não é correta. Ok. A Septuaginta foi que fez a divisão dos livros. Eu já entendi que você falou isso, Augusto. Eu posso responder a colega? Ou me dei a oportunidade de dizer para ela, eu não sei, não está escrito aqui, não faço a menor ideia? Tá bom, Maia. Ok, obrigada. Ok. Então, a minha resposta para a colega é que a gente tem aqui várias opiniões diferentes dentro de rabinos, mas a gente está falando aqui mais ou menos de rabinos da Idade Média, ok? Mas que eles fazem parte da tradição judaica. Então, e aí a gente tem aqui várias... Eu tô vendo aqui várias... Ok. O que um deles fala, que me parece ser mais ou menos o que todo mundo pensa aqui, é que esses livros, esses 12 livros foram organizados em um livro só na época de Esdras. Ou seja, na época, no comecinho, na volta do Segundo Templo, da reconstrução do Segundo Templo, tipo, depois, certo? 570, mais ou menos. Foi quando uma das coisas que eu sim sei que a gente fala é que, por exemplo, foi o Esdras
que ele organizou vários livros da Bíblia. Então, pelo que eu estou entendendo aqui... Ah, não, aqui é só do... tá, não, mas aqui é outra coisa. Agora, o que eu me perguntaria depois que eu respondi, na verdade, a sua questão? A pergunta é que eu me... Não, pera, não é do Esdras, eu tô falando besteira aqui. Não, ok, é isso que eles... Não, tá certo isso, e faz sentido isso também. O que eu pensaria, a minha segunda pergunta que eu iria atrás é, na verdade, quando a... Isso eu não tenho aqui, porque isso é justo a minha aula de religião, não a minha... Eu iria atrás da informação, de procurar informação, quando que, de acordo com as pesquisas dentro do campo bíblico, quando que eles acham que esses livros foram juntos. Porque várias vezes a gente... Quais livros você está falando? Religioso. O colega está falando dos 12 livros dos profetas menores. Ah, tá. Agora, uma das coisas que eu queria só completar aqui, agora que eu consegui achar minha... resposta é que uma das coisas que... Então, bom, eu tenho aqui duas perguntas depois que eu vi isso que eles falam, que foi o Esdras que juntou tudo. Primeira pergunta que eu teria é, será que foi realmente o Esdras que juntou tudo? Ou já estava junto e ele só organizou? E a minha segunda pergunta seria se isso tem base dentro da pesquisa bíblica. E como uma pessoa religiosa, nem sempre o que a pesquisa bíblica diz me interessa ou necessariamente tenho que acreditar, ou pelo menos eu posso ter a fé numa determinada coisa, mas para mim, pessoalmente, Maya Levin, eu me interesso de saber o que a pesquisa fala, que várias vezes a pesquisa bíblica fala coisas interessantes. Mas, em geral, só para a gente responder os outros colegas também, quando a gente está falando do livro dos profetas, do livro de Neviim, a gente fala, dentro da tradição judaica, que eles foram finalizados, canonizados. A Torá já existia, certo? A Torá, de acordo com a tradição judaica, também de acordo com a tradição cristã, foi escrita por Moisés. Existe um pouco de debate mesmo entre as tradições judaicas relativo a algumas coisas, que eu quero ainda falar com vocês sobre isso hoje, se a gente parar de falar sobre o Talmud um pouco. Então, a Torá já existia, não existia ainda exatamente como um livro só, mas sim como uma tradição de 5 livros sagrados. O Pentateuco, ok, o que a gente chama de Pentateuco, então quem decidiu juntar esses 5 livros e falar esses 5 livros agora são um, e a gente vai chamar ele de Pentateuco, isso acontece mais ou menos durante o exílio da Babilônia, na época do Esdra. O livro dos profetas, ele é finalizado, ou seja, o Esdra começa a fazer esse processo, mas ele é finalizado durante o Império Persa, que é mais ou menos o que eu estava falando para vocês, essa volta do Segundo Templo. E aí, quando a gente está falando da terceira parte, que é a parte de Ketuvim, a canonização da terceira parte, ela é fechada mais ou menos um pouco depois da destruição do Segundo Templo. A gente está falando aqui mais ou menos do século II, e a destruição do Segundo Templo marca também, por exemplo, então não só fechar a canonização da Bíblia, falar, ok, esse livro aqui é o nosso livro sagrado, mas também marca a decisão de escrever a tradição oral judaica, exatamente porque a gente tem o exílio da Babilônia,
e os rabinos começam a ficar com medo de que que toda essa tradição seja perdida por causa do exílio. Ok? Ok, obrigada. Respondi sua pergunta, então? Ou mais ou menos? Mais ou menos, mas tá bom. Senão a gente pode mudar de assunto. Mas obrigada, gostei. Imagina. Do Gênesis a Crônicas, quanto tempo, em termos cronológicos, foram feitos para fechar todo o cano dos 39 livros? Já respondeu 1000 anos. Mas a gente tem mais ou menos 1000 anos. A gente talvez tenha um pouco mais que isso, mas é um período mais ou menos assim, alguma coisa desse tipo, 11 séculos. Quando você fala que o capítulo 2 de Gênesis tem uma distância de 500 anos, isso é quando escreveu ele, né? O primeiro capítulo para o segundo. Então a diferença de 500 anos. Ok, mas o primeiro capítulo do Gênesis, quem foi que escreveu, na sua opinião, Antônio? Moisés que escreveu, né? Ok, então Moisés morreu com quantos anos? 120. 120, exato. Então ele não pode ter escrito nada com diferença de 500 anos. Não, porque a gente fala que os acontecimentos anterior, narrados... Né? Ok, então os acontecimentos narrados no livro de Gênesis, por exemplo, Abraham, que ele viveu, sei lá, 400 anos antes de Moisés. Na verdade, alguma coisa assim. Aí a pergunta que a gente pode se fazer é: não existia nenhuma história falando de Abraham e Deus dita essa história para Moisés? Ou já existia alguma história circulando sobre Abraham? As pessoas já tinham ali algum tipo de texto de coisas que elas consideravam importantes e que elas queriam guardar? E foi o Moisés que escreveu o texto que a gente usa até hoje, mas se baseando em histórias que já existiam ou de forma oral ou de forma escrita. Vocês entendem? São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu dizer, não, eu sentei aqui e Deus me ditou o livro do começo até o final e eu não fazia a menor ideia do que ia estar escrito nesse livro. Outra coisa é eu falar que eu sentei aqui e a Maria me ditou um livro sobre o Chapeuzinho Vermelho. Então, o livro que a Maria está me ditando é um livro novo. Eu estou escrevendo exatamente o que a Maria está me contando. Mas eu conheço a história da Chapeuzinho Vermelho. Pode ser que ela não vai me contar palavra por palavra do jeito que eu conheço a história, mas que eu conheço essa história, eu conheço. Ok? São duas coisas diferentes. Ou se a gente vai sentar aqui e ela vai me contar a história sobre a pipa. Quem que é essa pipa? Não sei. Nunca ouvi nenhuma história sobre a pipa. Ok? Então, são duas coisas diferentes que a gente tem que tomar cuidado. São duas formas. Tem gente que acredita que foi assim, que tipo... já existiam histórias e que Moisés escreve, Deus dita e Moisés escreve sobre histórias que já eram conhecidas para todo mundo, que na minha opinião faz muito mais sentido. Mas existem sim, eu já ouvi pessoas que acreditam que não, que tipo, Moisés é que escreveu, ele não sabia de nada, e que ele escreveu do Gênesis até o final. Parecido com Maomé. Parecido com Maomé, que é uma coisa que para mim não faz sentido. Eu não acredito nisso. Não tem sentido nenhum, na verdade. A experiência antropológica que eu já tive em aldeia, eu tinha que escrever mitos que era comum oralmente entre aquela comunidade indígena e não tinha ninguém tinha escrito. E eu tive que, aprendendo a língua, escrever. Então eu acredito que, como a senhora falou, havia uma oralidade, chegou um momento, alguém começou a escrever. Eu acredito mais nessa versão, né? Tudo bem, mas você concorda que já tinha, vamos dizer, o Pentateuco que a gente tem hoje, então, ele já tinha uma semente que é muito mais antiga. Sim. Ok, historicamente, na verdade, quando a gente analisa a língua do texto, também a gente vê que a língua de Bereshit, o próprio idioma, certas formas gramaticais que são usadas em Bereshit, são bem diferentes de formas gramaticais que aparecem, por exemplo, em Devarim. A gente vê uma mudança da língua. Não pode ser que Moisés, não importa se ele viveu 120 anos, 80 anos ou 50 anos, não pode ser que uma pessoa só passou por tantas diferenças. Enfim, tem várias coisas que não fazem
muito sentido e as pessoas ainda acreditam. Agora, eu queria avançar um pouco mais com vocês e eu depois deixo vocês Deus é diretamente que criou a palavra da Bíblia para Moisés, né? Ou só a lei dos 10 mandamentos ali, as 613 leis, ou foi toda a Bíblia de Gênesis a Deuteronômio, foi feito por Deus, assim, inspirado a Moisés escrever? Depende do que você acredita, então. Que inspirou Moisés a escrever, né? Que a lei é dada por Deus. Deus, no Monte Sinai, Deus deu essa lei para Moisés. Isso foi dada diretamente por Deus. Agora, a Deus não escreveu toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Então, Antônio, de novo, depende do que você acredita. Eu não posso dar uma... Eu posso te... Eu não sei. Eu creio que Deus eu posso dar uma... Eu posso... Bíblia, né? Ok, sem problemas. Não tem problema nenhum. Estou querendo dizer que eu não tenho como... Tem coisas que eu não tenho como dar para vocês uma resposta. Pode falar. A tradição judaica acredita em tal coisa, ou dentro da tradição judaica existe uma divisão. E se vocês me deixarem falar mais um tantinho, a gente só tem mais 20 minutos, eu vou chegar lá, que é uma coisa que eu queria falar com vocês hoje, exatamente sobre a Torá. Então, quando a gente pega a Torá, como eu falei para vocês, a gente falou de um nome, esse primeiro nome aqui da Torá, Humash, um dos nossos colegas falou, mas tem um outro nome mais comprido que, na verdade, quer dizer a mesma coisa, que é Hamishá, Homshei, Torá, que também são os 5 livros da Bíblia. Ok? Então, todas essas palavras aqui, na verdade, estão se referindo à mesma coisa. E agora, o que o Antônio estava perguntando para a gente é quem foi que escreveu, então, esses 5 primeiros livros. Então, 5 primeiros livros que a gente está falando de Bereshit, Gênesis, tem a história dos patriarcas. A gente está falando de Shemot, de Êxodo, que é a história da saída do Egito. A gente está falando de Levítico, Vaikra, que é um livro que tem uma série de leis, por isso que ele se chama Levítico, mas essas leis, né, foram dadas de acordo com a tradição, enquanto Moisés estava no deserto. A gente tem Bamidbar, Números, que também é uma continuação do que acontece no deserto. E a gente tem Deuteronômio. Deuteronômio significa literalmente um resumo da Torá, ok? Que a gente chama de Devarim, que de novo, tem meio que um resumão do que a gente tinha visto até agora. E a gente também tem a fala de Moisés antes dele morrer, tudo que ele fala para o povo de Israel. Então, quando a gente está falando desses 5 livros, e quando a gente fala que dentro da tradição religiosa foi Moisés que escreveu esse livro, então tem dentro da tradição religiosa, quando eu estou falando da tradição religiosa, eu estou falando da tradição judaica, que é a tradição que eu conheço e estudo. Não quer dizer que não existam outras tradições, mas a gente tem, então, dentro da tradição judaica, basicamente a crença de que Moisés, ele foi o maior profeta de todos os tempos e Deus ditou, então ele escreveu por profecia todos os livros da Torá, ou seja, de Gênesis até o Deuteronômio. Então, isso é mais ou menos um consenso que a gente tem dentro da tradição religiosa. Embora eu falei para vocês, eu acho que faz sentido a gente imaginar, isso já é uma crença minha, que já existiam ou tradições orais ou pequenos textos, por exemplo, sobre os patriarcas, que o Moisés juntou, e a gente pode imaginar que foi também de acordo com a ordem divina, enfim, mas eu acho que no próprio texto, em especial quando a gente lê em hebraico, a gente sim consegue ver que o texto de Gênesis, ele é um texto muito mais antigo e ele é bem diferente do texto que a gente tem, por exemplo, em Devarim. Agora, vamos dizer que a gente aceita que Moisés escreveu lá
desde Bereshit bara Elohim, no princípio, Deus criou os céus e a terra, até o final de Deuteronômio. Ainda assim, a gente pode ficar com uma pergunta. Então, eu vou ler para vocês os últimos... Quem tem uma Bíblia aqui que é para abrir para a gente no final do livro de Deuteronômio e ler para a gente os últimos, no capítulo 34, do versículo 5 até o final do livro. Tem alguém que quer ler para a gente em hebraico, em português mesmo, para todo mundo entender? E morreu ali Moisés, servo do Eterno na terra de Moabe, conforme o dito do Eterno. E sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura, Moisés. Exato. Mas quem que sepultou Moisés? Aqui não fala, sepultou no vale, só fala, e sepultou no vale na terra de Moabe, não fala, defronte de Bet-peor. Conforme o dito do Eterno. Conforme o dito do Eterno. Está escrito aqui, né? Então, mas aqui, conforme o dito do Eterno, é conforme o que o Deus falou. E se a gente começar a ler no versículo 4, quem que consegue me dizer aqui quem foi... Não, eu só quero saber, de acordo... Qualquer um pode responder isso? Quem que sepultou Moisés aqui, de acordo com esse versículo? O próprio Deus. O próprio Deus, correto? Vocês conseguem perceber isso se vocês começam a ler do versículo 4? Eu falei, eu disse, né? 4. Jacó dizendo, a tua descendência darei, e te fiz vê-la com teus olhos, porém lá não passarás. Deus falando para Moisés. Exato, então Deus estava falando com Moisés, e a gente vê que o Moisés morre, e que ele foi sepultado aparentemente pelo próprio Deus, na terra de... e que ninguém sabe onde que é a sepultura dele, ok? E no versículo 7, tem alguém que continua lendo pra gente? Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara. Só um segundo, Maria Terezinha, para fechar o microfone de todo mundo e eu vou abrir o seu de novo. Ok, pode continuar, Maria. No 8º? Isso. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até o término do pranto em luto por Moisés. Continuando, Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram, agindo conforme Yahvé tinha ordenado a Moisés. Continua? Pode continuar. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem Yahvé conhecia face a face, seja por todos os sinais e prodígios que Yahvé o mandou realizar na terra do Egito, contra Faraó, contra todos os seus servidores e toda a sua terra, seja pela mão forte e por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Ótimo. Então todo mundo tem mais ou menos isso. E aí termina aqui o nosso livro de Devarim, certo? Certo. Ok. E a minha pergunta para vocês é: quem foi que escreveu esses versículos? Eu acredito que foi Josué. Ok, então o Marcos Antônio falou que foi Josué. Okay, vocês viram aqui que no finalzinho também falou isso que eu falei, eu já tinha falado antes, né? Que o Moisés foi o maior profeta de todos os tempos. Então tem alguém que falou que foi Josué, tem mais alguém que tem alguma outra opinião? Também concordo, Marco, que foi o Josué. Ok, tem alguém que acha que mais alguma coisa foi o Josué que escreveu? Então, se não foi Josué, alguns dos escribas da época, ou sacerdotes, vamos dizer assim, registrou esse momento, né, histórico, não é isso? Ok, faz sentido a gente pensar que foi o Josué, porque o Josué é o descendente não. Ele é aqui fala filho de Num. Isso, ele não é descendente de Moisés? Sucessor.
de Moisés, exato. Espírito de sabedoria. Realmente, da forma como vocês estão falando, também existe dentro da tradição judaica, existe basicamente duas grandes tradições. Uma tradição diz que foi sim o próprio Moisés que escreveu esses últimos versículos. Alguns dizem que ele escreveu como forma de profecia, o que eu acho difícil, eu pessoalmente, ok, eu estou dando uma opinião minha. Eu acho meio estranho, porque o versículo 5, ele está claramente em hebraico no passado. Então, para mim, fica difícil quando a gente fala que o Moisés escreveu alguma coisa que é mentira em profecia, como que ele... profecia sempre está escrita alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas ele está falando e o Moisés morreu. Então, para tentar explicar isso, tem alguns... tem dentro da exegese judaica alguns exegetas que falam que, na verdade, Moisés escreveu isso, mas chorando, ou seja, que ele não conseguia ler o que ele estava escrevendo, foi Deus que foi guiando a mão dele, ele estava escrevendo. Nossa. E eu não sei, para mim eu acho toda essa história muito estranha, eu fico pensando, bom, mas se eles não sabiam onde que era a sepultura do Moisés, então como que ele escreveu esses últimos versículos, quem que achou esses 6 versículos e como que... Enfim, eu fico aqui cheia de perguntas, como foi que esses 6 versículos, quer dizer, ele escreve e depois ele morre, enfim, o que foi que aconteceu? Agora, tem mais algum versículo aqui que incomoda vocês nesse capítulo 34? O professor, quando ele fala aqui que Moisés lhe impusera as mãos sobre, no caso aqui, Josué, então houve um momento, então, de... Sim, tem um momento que Deus fala que o Josué vai ser o sucessor do Moisés. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, que o que a gente falou agora desde o capítulo 5 desse versículo 5, desculpa, faz parte da tradição judaica e é algo bem aceito. Porque, embora tenha pessoas que falam que foi o Moisés que escreveu do versículo 5 até o final, tem alguns que falam que foi o Moisés, tem alguns que falam que foi o Josué, mas essa ideia de que foi o Josué que escreveu esses últimos versículos é bem aceita. Mas eu quero saber se aqui, dentro do capítulo 34, tem mais algum versículo que incomoda vocês. Tem alguém que se incomoda com algum versículo no capítulo 34? Maia, eu posso falar com você que o que me incomoda é o seguinte: a Bíblia diz que Deus é espírito. Uhum. Se Deus é espírito, como que ele sepultou uma pessoa física? Né? Pegou o corpo, foi lá e sepultou, escondeu. Não, mas aí a gente pode falar que Deus fez a terra se mover e cobriu Moisés. E como ele fez o mundo, né, Imai? Como ele fez o mundo. Ok, não, eu quero saber ver aqui, no capítulo 34. Se tem mais algum versículo. Nunca mais surgiu um profeta como Moisés. É uma coisa que fala assim. Não, mas isso já foi respondido pela Maia. Não escreveu mais nada. Ok, isso eu já respondi. Eu falei que pelo menos dentro da tradição judaica, o Moisés certeza... É o maior. Top, ele é o maior. Dentro da tradição judaica, certeza isso. Tem mais algum versículo que incomoda vocês? Não. Eu vou falar o versículo que me incomoda. Então, olha, me incomoda o fato de dizer que ele foi Moisés que Deus conheceu face a face. Ok, mas isso, gente, corpo de Deus tem um monte na Bíblia. Vocês vão ter que jogar muito versículo fora se for jogar corpo de Deus na Bíblia. Uma das respostas para isso é que Deus escreve, enfim, o texto é escrito na linguagem dos humanos. Não quer dizer que Deus tem corpo ou tem forma, é só uma forma de uma expressão, certo? Mas se a gente for jogar versículo fora, a gente vai jogar metade da Bíblia fora, porque tem muito versículo que fala dedo de Deus, mão de Deus, braço forte, mão estendida. Feito conforme a imagem e semelhança de Deus, está na Bíblia, Gênesis, né? Exato. A gente vai ter que jogar metade da Bíblia fora, se for assim. Ok, eu vou ler para vocês. Moisés era um médium. Ok, eu vou ler para vocês o versículo que me incomoda. Leiam comigo, no capítulo 34, primeiro versículo. E Moisés subiu nas planícies de Moabe, ao monte Nevó, ao cume da Pisgad, que está de fronte a Jericó, e o Eterno mostrou-lhe toda a terra de Gilad, até Dan, todo Naphtali, e aí começa lá o versículo 4 que o colega já leu pra gente.
E eu pergunto para vocês, quem foi que escreveu esses 4 capítulos, esses 3 versículos primeiro? E o Moisés subiu. Porque se depois que ele subiu, ele morreu, quem foi que escreveu esses versículos? A mim já respondi, o Josué. Exato. Josué. Ok, excelente, Marcos. Aqui, na verdade, eu não sei como que é a tradição cristã ou como outras tradições lidam com isso, mas de verdade, olha só que interessante. Dizer que do versículo 4 até o final foi o Josué que escreveu é uma coisa bem aceita dentro da tradição judaica. Mas dizer que do versículo 1 até o final foi o Josué que escreveu não é uma opinião tão aceita. Eu não sei explicar para vocês o porquê, mas eu sei que é isso e eu acho que não faz sentido. Eu acho que faz Não faz mesmo, é uma aberração. Por quê? Escreveu quando que ele já tinha sido sepultado. Não, então é isso que eu tô falando para vocês. Sim. Eu acho que faz mais sentido dizer o que o colega, o Marco Antônio, estava falando. Todo o capítulo 34 foi escrito por Josué, por alguma outra pessoa, mas não por Moisés. Maia. Oi. Maia. No versículo 1 parece que diz que só Moisés subiu as Campinas, é isso? Exato, ele sobe sozinho e ele morre e Deus enterra ele. Então quem escreveu o capítulo 34? Aí fica a incógnita aí para nós. Então. Pode ter sido Josué. Só que Moisés revelou para Josué, olha, eu vou subir aqui, lá vai acontecer isso, isso e isso. E aí ele narrou a história que Moisés revelou para ele, que Deus já tinha falado. E não voltou mais, Josué ficou esperando e... Isso eu não concordo com você, Jana, porque se for assim, então a gente está falando que o capítulo 34 não é um capítulo sagrado, não é um capítulo que vem de Deus, não é um capítulo que vem em forma de profecia, e sim é um capítulo que Moisés, por mais que ele tenha sido grande, é um capítulo que o Moisés inventou. Essa é a sua resposta? Eu não aceito. Falado por Deus, pode ser sagrado, Deus. Ok, mas então se foi Deus que ditou, ele dita esse pedaço para o Josué, não para o Moisés. Para o Moisés ditar para o Josué, não faz sentido. Posso ler o texto, Maia? Quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Vocês entenderam que o Marco Antônio rápido olhou para mim e falou: todo o capítulo 34 foi escrito por Josué e vocês não têm problema com isso? Eu estou querendo mostrar para vocês que dentro da tradição judaica essa opinião é uma opinião problemática. E de novo, eu não sei explicar para vocês por que essa é uma opinião problemática. Ela não é uma opinião amplamente aceita e para mim não faz sentido. Maia. Oi, Evelyn. Como que os religiosos veem quem que escreveu esses 4 primeiros capítulos? Os 4 primeiros versículos? Versículos. Ninguém fala, na verdade, sobre isso. Todo mundo fala que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e a gente nunca para pensar no final. Ok. Ô, Maia, posso ler um texto? Ok. Posso ler um texto? Só um segundo. Não, que eu quero terminar a aula. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. De acordo, então, com a tradição judaica, todos os 5 livros foram escritos em forma de profecia pelo Moisés, ditado palavra por palavra por Deus. Dentro da tradição judaica, existe uma opinião, então, que do capítulo 34, do versículo 4 em diante, quem escreveu foi ainda assim o Moisés. Existe uma outra vertente que diz que não, foi o Josué. Existe uma opinião que ela não é tão aceita, que diz que, na verdade, todo o capítulo 34 foi escrito por Josué. E eu, pessoalmente, acho que faz mais sentido e, pelo que eu entendi, vocês concordam comigo. Agora, existe também uma outra corrente. Na verdade, não é uma outra corrente, é um outro exegeta, que ele fala que existem alguns versículos dentro do Pentateuco que eles são adições posteriores à época de Josué, que eles são pequenas explicações. Na verdade, ele fala de 12 versículos específicos que são versículos
essa opinião, ela não é uma opinião muito aceita dentro da tradição judaica. E o motivo para isso é que é muito difícil dentro da tradição judaica, a gente, como tem uma proteção muito grande, é muito importante o fato de que o livro seja copiado, né, a Torá seja copiada de forma sem erros, enfim, existe todo um cuidado com relação ao texto da Bíblia ser exatamente igual em todos os pergaminhos. Então, óbvio, hoje em dia a gente tem livros impressos, então é mais fácil achar e corrigir erros, mas só para vocês terem uma ideia de como que é a neura que os pergaminhos em que o Pentateuco é escrito, que a gente usa nas sinagogas, por exemplo, quando a gente tem assim o texto, então não importa em que sinagoga no mundo vocês forem, cada linha sempre vai começar com a mesma palavra, e cada linha sempre vai terminar com a mesma palavra, enfim. Tem uma série de regrinhas de como que o texto do pergaminho tem que ser escrito, e existe uma preocupação muito grande com relação a isso, com relação à preservação do texto original em hebraico. Eu acho que talvez isso ajude a gente a entender um pouco por que dentro da tradição judaica essas ideias que a gente está falando são ideias que elas não são muito populares e as pessoas não gostam de falar muito delas, mesmo que elas tenham sido ditas por grandes rabinos. São opiniões que elas são consideradas um pouco radicais e que a tradição judaica mainstream, assim, no geral, não gosta muito delas, porque abre aí uma frestinha para a gente falar que teve certas mudanças no texto. É isso que eu queria trazer para vocês. Queria que vocês entendessem que uma coisa que, de repente, para quem fala português, para quem tem acostumado a ler a Bíblia, o Marco falou assim rapidinho, não, foi também Josué. Dentro da tradição judaica, isso é uma bagunça e não é uma opinião tão aceita. Embora, eu falei para vocês, a minha opinião pessoal é que, assim, concordo com o Marco e eu acho que faz sentido. Então, eu vou deixar vocês fazerem perguntas. Eu só vou ouvir as perguntas e eu vou responder todo mundo no final. Que a gente já, na verdade, já passou do meu horário. Então, eu vou abrindo o microfone de vocês, de acordo com quem está com a mão levantada. Então, só um segundo aqui. Onde que eu estou? Opa. Eu não tenho mão. Na minha então, coisa não tem mão. Não fala, Augusto. Também sou sem mão. Que Josué, capítulo 1. Do lado da câmerazinha, perto do microfone. Não tem. Como eu estou com tablet, o tablet não tem essa opção. Isso, no tablet não tem. Ok, então em vez de ficar me falando que vocês não têm mãozinha, fala logo com essa pergunta. Então, Josué, capítulo 1, versículo 4. Pesado. Desculpa, versículo 2. Essa aula gravada? Gente, se vocês ficarem perdendo meu tempo, eu tenho outra aula, tem mais 2 minutos. Se vocês não fizerem perguntas... Eu quero saber uma bibliografia mais crítica sobre judaica, sobre esse problema das autorias. Ok, você pode me mandar um e-mail, eu tento te responder por e-mail. Obrigado. Ok, deixa eu ver quem está com a mãozinha. Marcos de Souza, você tem uma pergunta? Eu posso perguntar, Maia? Freire, meu nome é Shalom. Uhum. No capítulo 34, senhor, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Uhum. Na verdade, Moisés, ele relata algo que, como você disse, a idade dele era bem posterior à ocorrência dos fatos. Mas no versículo 4, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Deus diz, essa terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus havia falado com alguém que foi relatando um para o outro, até que Moisés, essas coisas, e pela convivência que ele tinha com Deus, pelo relacionamento que ele tinha com Deus, aqueles fatos que ele nunca viu, ele colocou no papel. Uhum.
no versículo 9, desse mesmo capítulo 34, que diz: Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Bom, não tem lógica nós acharmos que Moisés escreveu isso, ele já estava morto, claro. Porque é lógico. Mas ninguém fala que o livro de Josué foi escrito por Moisés. Quem fala isso? Eu não entendi, desculpe. Ele falou assim, por exemplo, quando Moisés morre e alguém continua relatando um fato que ele passou, então nós acreditamos que Moisés escreveu. Mas Moisés, como ele tinha falado direto com Deus, como ele tinha ouvido, segundo a Bíblia diz, segundo o Apolar diz, ele tinha um relacionamento com Deus muito próximo, muito íntimo. Então, Moisés passou para Josué, que era a segunda pessoa na hierarquia, vamos dizer assim. Josué, esse livro explica os fatos que ocorreram, ou talvez iriam ocorrer após a morte dele. Eu não posso aceitar a sua. Eu não tenho tempo mais, mas eu não tenho como aceitar o que você está falando, Friedman. Você pode acreditar no que você quiser, obviamente. Mas estou falando, quando a gente está estudando a Bíblia e a gente fala, dentro do pensamento religioso, e a gente fala que a Bíblia é um livro divino, que a gente não, no momento que eu falo que o Moisés falou alguma coisa para o Josué e o Moisés mandou o Josué escrever alguma coisa, então a Bíblia já não é mais um livro divino. A gente pode acreditar nisso. Tem gente que acredita que a Bíblia inteira é uma invenção humana e que não tem nada de divino. Tem gente que acha que a Bíblia é sim um livro religioso, mas que não foi ditado por Deus. Não estou dizendo que você não pode acreditar no que você acredita. Você pode acreditar, cada um pode acreditar, obviamente, no que quiser. Estou dizendo que quando a gente parte do pressuposto, que em geral, primeira vez que eu perguntei para vocês quem escreveu o Pentateuco e vocês me falaram Moisés, ninguém me falou Moisés escreveu, mas o último capítulo foi Josué. A gente tem foi isso que eu tentei mostrar para vocês. A gente tem na nossa cabeça que o Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e quando a gente lê, eu li com vocês aqui em 5 minutos, a gente começa a perceber que, mas esses versículos aqui não foi o Moisés. Mas esse capítulo aqui não foi o Moisés. Isso que eu tentei mostrar para vocês. Que a gente tem uma ideia na nossa cabeça aqui. Quando alguém me pergunta alguém me acorda no meio da noite e me pergunta quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, eu acordo e falo, Moisés. Mas quando a gente começa a parar para pensar nisso, a gente vê que a resposta não é tão simples assim. É só isso que eu quis mostrar para vocês hoje. Mas eu vou ter que desligar. Eu tenho uma outra aula que eu preciso entrar. Uma boa semana para vocês. Shavuot Tov. 2 semanas. Shavuot Tov. Shalom. Lehitraot. Uma boa semana. Obrigada. Foi Deus que relatou a Bíblia, inspirou Eu quero você voltar ao tema, Maia. Foi tão bom que sugiro você voltar.